Sejam bem-vindos ao curso de Planejamento Estratégico e Avaliação de Cursos de Pós-Graduação do FSM. Meu nome é Gustavo Escaramuça e exerço o cargo de administrador. Estou lotado atualmente na Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional, que é vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento. Nesse primeiro módulo, nós trabalharemos o planejamento estratégico dentro dos cursos de pós-graduação, ou seja, a estrutura do planejamento e as ferramentas utilizadas para essa estruturação. E também, no segundo módulo, eu apresentarei o Plano de Desenvolvimento Institucional do FSM. Então, com relação ao primeiro tópico, nós iniciaremos com as principais definições sobre o planejamento estratégico. Então, para Oliveira 2007, o planejamento estratégico é um processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, diante dos cenários identificados e atuando de forma inovadora e diferenciada. Já para Drucker, o planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. Então, a fusão desses ambos conceitos leva ao entendimento de que o planejamento estratégico nada mais é que um processo administrativo contínuo, sistemático, organizado, capaz de prever o futuro e que, de forma inovadora e diferenciada, possibilita a tomada de decisões que minimizem riscos e estabeleçam a melhor direção a ser seguida pela organização. E quais são os principais objetivos do planejamento estratégico? Bom, basicamente, o planejamento estratégico ele serve como um guia para a nossa organização, pois ele dirá quem somos através da missão, visão e valores. Ele também indicará onde estamos através da análise ambiental. Dirá também onde queremos chegar por meio do estabelecimento dos objetivos e metas. Como vamos chegar e atingir esses objetivos através de um plano de ação e como vamos acompanhar e avaliar, baseados em ferramentas e indicadores. O planejamento estratégico ele é dividido em 3 níveis dentro de uma organização. No primeiro nível, que seria o nível estratégico, nós temos a missão, a visão, os valores, os objetivos macro, indicadores macro e estratégias. Então, o planejamento dentro desse primeiro nível é sempre de longo prazo, geralmente abordando um período entre 5 e 20 anos. No caso do FSM, esse primeiro nível se refere ao nosso plano de desenvolvimento institucional. Já no segundo nível, que seria o nível tático, estão as ações de médio prazo, geralmente dentro de um período de 4 anos, onde estão indicados os objetivos táticos, os indicadores, as metas anuais, a estratégia e o orçamento. O que dentro do FSM, no caso, equivaleria aos nossos PDUs, Plano de Gestão, Planos de Comissão e Comitês Institucionais. E, por último, vem o terceiro nível, que seria o nível tático, onde estão as ações de curto prazo, o que equivaleria aos nossos projetos estratégicos. Então, aqui nós temos um detalhamento sobre o que são o PDI e o PDU. No caso, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, ele contém as definições estratégicas do FSM e as metas a serem alcançadas a longo prazo. Ele vai servir de elemento orientador do planejamento institucional e como instrumento de divulgação junto à comunidade e aos órgãos externos, dos principais objetivos a serem alcançados, devendo ser aprovado pelo Conselho Universitário da instituição. Já o Plano de Desenvolvimento da Unidade, o PDU, ele vai conter as definições estratégicas da unidade, alinhadas ao PDI da instituição. Serve de elemento orientador das ações da unidade. Já com relação aos projetos estratégicos, eles configuram-se como projetos com definição clara de prazo, escopo, custo e cronograma de execução. Também metas e indicadores, fases, ações e resultados esperados necessários para a execução da estratégia estabelecida no PDI e nos PDUs, podendo ser elaborado por unidades, subunidades ou grupos de unidades e subunidades. Então, aqui nós temos um resumo sobre como está estruturado o planejamento estratégico. Cada um desses itens será trabalhado individualmente durante o curso, com definições e exemplos práticos para que vocês possam entender como funciona todo o processo de elaboração do planejamento estratégico. Então, primeiramente, nós teremos a missão, a visão e os valores gerados, depois os objetivos, as metas, os indicadores e as ações, análise ambiental e, por último, o processo de gestão de riscos. Então, começando com a missão, que nada mais é do que a definição do propósito de existir da organização, a missão define quem a organização é e o que ela faz.
Então, qual a razão de existir do PPG no caso dos programas de pós-graduação, considerando a demanda da sociedade? Qual o diferencial do PPG? Qual a relação da missão do PPG com o planejamento estratégico do FSM? Então, na hora de formular a missão do PPG, nós respondendo essas três perguntas, elas irão auxiliar, né, o processo que nós temos para a elaboração da missão. Bom, a missão nada mais é do que o propósito de existir do PPG, sendo que nós podemos utilizar esse esquema como um norteador para que nós façamos a missão. A missão sempre deve ter um verbo de ação, ou seja, o que fazemos, um complemento, de que modo fazemos ou para que fazemos, e o desafio. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de missão que nós temos, sendo da FSM construir e difundir conhecimento comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. Já o da Universidade Federal de Santa Catarina, produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida. Já o do Google, organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. Já da Embrapa, seria viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade. Depois de elaborada a missão, nós então devemos definir a visão da organização. A visão ela deve responder à pergunta de onde a organização quer chegar. Ela é a imagem que a organização tem a respeito de si mesmo e do seu futuro. Então, a visão, ela definirá o que o PPG quer alcançar no escopo do seu planejamento. Então, a declaração da visão, ela deve ser escrita no tempo verbal infinitivo e impessoal. Ela deve representar um quadro daquilo que a organização pretende ser no horizonte apontado e deve ser concisa, simples e fácil de ser lembrada. Nós trouxemos alguns exemplos de visão para vocês, sendo a do FSM ser reconhecida como instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade de modo inovador e sustentável. Já como exemplo de visão da Embrapa, ser protagonista e parceira essencial na geração e no uso de conhecimento para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira até 2030. Então, definidas a missão e a visão da organização, chegou a hora de elaborar o valor gerado, que deverá responder duas perguntas básicas. Qual o resultado esperado no ambiente de atuação do PPG e que tipo de profissional o PPG pretende formar e seu diferencial? Aqui nós temos uma definição do conceito de valor gerado, conforme o Decreto 9.213 de 2017. E o que é, então, o valor gerado? Seria o valor público de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização, que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. No quarto passo, então, referente à elaboração do planejamento estratégico, nós devemos definir os objetivos da organização. No caso dos PPGs, devem estar alinhados as dimensões de avaliação da CAPES, de acordo com a área do curso. Os objetivos, eles remetem a produtos, resultados e impactos, e devem responder à pergunta: o que o PPG espera alcançar a curto, médio e longo prazo? Bom, o objetivo ele deve responder à pergunta: o que nós queremos? A frase deve ser no afirmativo e pode começar com um verbo no infinitivo: aumentar, consolidar, crescer, expandir, etc. Os objetivos eles devem ser coerentes com a missão da organização, devem ser claros, amplamente divulgados, entendidos e aceitos, devem ser realísticos, porém desafiadores e estimuladores, devem ser priorizados e ter um sistema adequado de avaliação e controle dos resultados, e também, por último, eles devem satisfazer os interesses dos stakeholders, que seriam todos os interessados no processo.
Então, esses são exemplos de objetivos que estão no PDI do FSM. Aqui, como exemplo, nós temos o primeiro, desenvolver parcerias com pesquisadores e instituições internacionais. Um outro objetivo, oferecer cursos de excelência integrados à sociedade. O terceiro, oportunizar experiência de internacionalização aos alunos. E o quarto e o último, aumentar a inserção científica internacional. Então, esses são 4 exemplos que nós temos no PDI da universidade. Bom, no quinto passo, então, depois de definidos os objetivos, nós devemos definir as metas da organização. Lembrando que as metas também devem estar alinhadas às dimensões de avaliação da CAPES de acordo com a área do curso. Bom, as metas nada mais são do que as ações a serem adotadas pelo PPG para atingir os objetivos. Agora, então, passando para vocês, dentre as inúmeras definições sobre metas que nós temos na administração, eu acredito que essa seja uma das mais fáceis para entendimento, tá? A meta, ela é um alvo quantitativo com prazo definido para execução, ou seja, a meta nada mais é do que um objetivo com valor e com prazo bem definidos. E o que difere, então, a meta dos objetivos? A meta, ela sempre estará interligada a um objetivo e terá um prazo menor para execução, ou seja, a meta estará dentro de um objetivo já proposto no planejamento. Citando, então, o exemplo do PDI, os objetivos são apresentados com um prazo maior dentro do planejamento, no caso 10 anos, já as metas que estão atreladas, então, a esses objetivos, elas possuem um prazo menor, geralmente de 4 anos, e são revisadas anualmente. A meta, ela sempre deve responder as perguntas quanto e até quando. A frase, ela também deve ser afirmativa e pode começar com um verbo também no infinitivo, ou seja, aumentar, consolidar, crescer, expandir, etc. Ela deve conter o prazo de execução, conter um alvo quantitativo, podendo ser expresso em termos absolutos. Por exemplo, 15 treinamentos, 3,5 milhões em recursos, etc. Ou em termos relativos, que seriam aumentar 30%, crescer 10%. Metas SMART. Elas estão associadas à metodologia Management by Objectives, MBO, que seria gestão por objetivos, criada em 1954 por Peter Drucker, inicialmente publicada por George Doran em artigo no ano de 1981. Esse método, ele tem como objetivo direcionar líderes de empresas e facilitar a criação de metas que estimulem as equipes. O que quer dizer SMART? Ou seja, as metas precisam ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e deve ter um prazo para alcance bem definido. Específica quer dizer que ela deve ser clara, não deixando dúvidas do que se trata. Mensurável, que ela pode ser medida de alguma forma, e nisso entram os indicadores. Alcançável, ou seja, ela deve ser realista e possível de ser alcançada. Relevante, ou seja, ela deve ser relevante para o propósito definido. E como nós já falamos, tempo, ela deve ter seu prazo para alcance bem definido. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, como objetivo, oferecer cursos de excelência integrados à sociedade. O indicador para esse objetivo seria o percentual de programas com conceito maior ou igual a 4 com doutorado. E como meta, ter pelo menos mais 2 novos cursos de doutorado em 2022, ou seja, 91% dos cursos. Outro exemplo que nós trazemos aqui. Objetivo, oferecer cursos de excelência integrados à sociedade, um dos indicadores, a proporção da pós-graduação no Índice Geral de Cursos, no IGC, e a meta, elevar para 43% o percentual da pós-graduação no IGC até 2022. Outro exemplo, ainda atrelado ao objetivo oferecer cursos de excelência integrados à sociedade, o indicador seria o número de PPGs com conceitos 5, 6 e 7, e a meta ter pelo menos 20 PPGs com conceitos 5, 6 e 7 até 2022. Um outro exemplo, já num objetivo diferente, o objetivo de aumentar a inserção científica institucional, nós temos como indicador a posição entre as brasileiras no pilar de internacionalização do ranking QS da América Latina, e a meta seria estar ranqueada entre as 20 melhores universidades brasileiras em 2022. Então, como vocês podem notar, todas as metas propostas, elas atendem ao que propõe o método SMART, ou seja, elas são claras, elas podem ser medidas através dos seus indicadores, são possíveis e realistas, são relevantes para a instituição e têm um prazo para alcance bem definido. Depois de estabelecidas as metas, ainda no quinto passo, nós devemos estabelecer as ações para atingir essas metas.
E para isso, a gente utiliza a ferramenta 5W2H, que é um instrumento bastante simples de ser utilizado, porém muito eficiente, porque ele possibilita a visualização dessas ações. Então, o 5W2H ele é uma ferramenta da administração criada na indústria automobilística japonesa durante a condução de estudos sobre a qualidade. É utilizado para determinar uma sequência de ações e seus responsáveis para alcançar uma meta ou objetivo, estabelecendo o que será realizado, por quê, onde, quando, por quem, como e com qual custo envolvido no processo através de indicadores, de metas e iniciativas ou ações estratégicas. Então, o 5W2H ele deverá responder a 7 perguntas. O que ação será executada, por que a ação será executada, onde ela será executada, quem irá executar a ação, quando a ação será executada, como será executada a ação e quanto seria o custo para executar essa ação. Agora, como exemplo, nós vamos desdobrar um objetivo do PDI e duas metas atreladas a ele em ações através do método 5W2H. Lembrando que são apenas exemplos que criamos aqui para o nosso curso de como podemos utilizar essa ferramenta. Então, desdobrando as ações aqui no 5W2H, o que será executado? Atualização das bibliografias dos projetos pedagógicos de curso. Por que será executado? Para readequar a bibliografia às necessidades de formação dos discentes e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Onde será executado? Nas coordenações dos cursos e seus respectivos colegiados. Quem vai executar? As coordenações de cursos. Quando será executado? Durante o quadriênio 2023 e 2026. Como será executado? Estudando, modificando e referendando a readequação da bibliografia do curso. E quanto vai custar? Isso vai depender dos valores dos novos títulos e exemplares a serem adquiridos. Um outro exemplo aqui da utilização da ferramenta 5W2H seria o que será executado, a criação de pelo menos 5 indicadores internos para medir a qualidade do ensino. Por que será executado? Para obter parâmetros que possam indicar a qualidade dos cursos ofertados pelo FSM. Onde será executado? Nas pró-reitorias de graduação e pós-graduação, em conjunto com a pró-reitoria de planejamento, direções de centro e coordenações dos cursos. Quem vai executar? As pró-reitorias de graduação e pós-graduação, em conjunto com a pró-reitoria de planejamento, direções de centro e coordenações de curso. Quando será executado? Durante o quadriênio de 2023 e 2026. Como ele será executado? Através da coleta e parametrização de dados coletados em pesquisas de rankings e na autoavaliação institucional. E quanto vai custar? Isso é um custo não especificado, porque a gente não consegue mensurar ainda o custo dessa ação. Então, são dois exemplos práticos que nós temos da execução da ferramenta 5W2H, que vai facilitar o mapeamento dessas ações para a gente atingir os objetivos e as estratégias estipuladas.